Estamos dando início a mais um Conversa Aberta e nós trazemos um tema muito importante, principalmente nesse mês de outubro, que é o mês que nós comemoramos o Dia das Crianças, um mês dedicado às crianças, e trazemos para a discussão no Conversa Aberta o tema da primeira infância, a importância de cuidarmos das nossas crianças, principalmente na faixa etária da primeira infância. E para conversar comigo aqui hoje e com vocês, a gente está com a doutora Thelma Toledo. Ela é nutricionista, professora da Universidade Federal e coordenadora do CREM, que é o Centro de Nutrição para Crianças de 0 a 6 anos, que funciona lá no Denison Menezes, muito importante na vida daquelas crianças. Eu já estive lá visitando, conhecendo o trabalho desempenhado pela doutora Thelma e por toda a sua equipe. E aí também temos a presença do Dr. Cláudio Soriano, que é um médico pediatra, também professor da universidade e que atua fortemente na defesa da primeira infância, na defesa dos direitos das crianças, principalmente no que diz respeito aos cuidados iniciais, à saúde, ao cuidado integral dessa criança, e tem uma atuação social também. O Dr. Cláudio Soriano é presidente da Rede da Primeira Infância, no estado de Alagoas. Também estamos aqui com a Nelma Nunes, que é servidora pública há mais de 30 anos, há quase 40 anos, é servidora pública e atua fortemente como secretária dos conselhos, principalmente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, de alguns fóruns que discutem esses direitos, com experiência no controle social. E hoje nós vamos aqui bater um papo, fazer uma conversa aberta sobre o tema. E eu gostaria de iniciar com o Dr. Cláudio Soriano, que hoje é o único homem entre nós mulheres, O Conversa Aberta passada tratou de um tema de enfrentamento à violência contra a mulher e nós só tínhamos mulheres na mesa, e hoje nós temos aqui o Dr. Cláudio Soriano, que é médico pediatra, que vai falar um pouco, definir o que é essa primeira infância, por quê, onde começam esses cuidados, a quem compete esses cuidados. Então, doutor Cláudio, a palavra está com o senhor. É uma honra estar aqui com vocês, onde podemos ter essa oportunidade de discutir abertamente na questão da primeira infância. Quando a gente fala, até o termo infante, ele surgiu inicialmente como os não falantes, na sua origem inicial. E na realidade a gente sabe que isso é bem diferente. A criança se expressa de diversas formas. A primeira infância seria aquele período, até os 6 anos, abaixo dos 6 anos de idade. E é um momento crucial, em especial os primeiros 3 anos, isso quando a gente fala do desenvolvimento, desde o momento enquanto feto, enquanto bebezinho intraútero, Para vocês terem ideia, com 18 dias o coração já começa a bater, Com 18 semanas a criança lá dentro do útero já ouve muito bem, Com 30 semanas de vida intrauterina a criança já ouve bem demais, já está bem desenvolvido. Então não é nenhuma maluquice a mãe ficar conversando com o seu bebê intraútero. Então mostrando que a criança no seu período mais importante, que são os primeiros 6 anos, é onde ocorre uma fase essencial do desenvolvimento. Ocorrem as conexões cerebrais, ocorre o desenvolvimento dessa rede biológica, dessa rede neural, e a criança está muito aberta ao aprendizado, Então, e é o período onde há o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento somático do corpo, e também a grande habilidade da capacidade. E não é somente a capacidade de aprender, a capacidade inclusive de falar uma segunda língua que não a materna, o aprendizado da matemática, o aprendizado das línguas e o aprendizado também das habilidades sociais. Então é um momento único na vida da criança, de você, do seu filho, das crianças com quem você convive. É um momento único onde vai acontecer o alicerce do grande desenvolvimento do ser humano que essa criança é e vai ser. Então a criança nunca vai ser o futuro, ela já é o presente. Já dizia Gabriela Mistral, onde acima de tudo a criança é hoje. E dentro dessa preocupação, quando a gente discute a primeira infância, um outro tema importante é que não é somente as condições genéticas.
mas nós precisamos da chamada epigenética, ou seja, o meio ambiente tem que estar muito propício para poder essa criança se desenvolva, inclusive o seu cérebro e toda a sua capacidade neurológica, né, de desenvolvimento e de crescimento. O Estatuto da Criança deixa muito claro no seu artigo 7º que não é simplesmente eu garantir o nascimento, mas muito mais além disso, garantir o desenvolvimento sadio e harmonioso desta criança e deste adolescente. A Constituição Federal também, no seu artigo 227, deixa muito claro que é a obrigação da família, a obrigação da sociedade e a obrigação do Estado, enquanto governo, seja na esfera municipal, estadual, federal, garantir todos os direitos. E o primeiro grande direito é o direito à vida, né? O direito à saúde, o direito ao desenvolvimento, à convivência familiar, a brincar, né? A convivência familiar e comunitária e, acima de tudo, esse direito com absoluta prioridade. E não é à toa que, inclusive, do ponto de vista do aspecto biológico, do aspecto legal, né, essa criança deve ser prioridade absoluta. E também proteger essa criança e adolescente de todas as formas de crueldade, de opressão e de violência. Em resumo, né, a gente focando nas bases biológicas, nas bases do desenvolvimento neurológico e da capacidade de aprendizado que essa criança tem, a gente vê que nós temos o compromisso, a obrigação de ter um mundo melhor para essa criança. Então, acho que talvez essas palavras iniciais para a gente entender o contexto da grande importância. Lembrando mais uma vez que o Prêmio Nobel do ano 2000, Jenny Heckman, de Economia, da Escola de Chicago, deixou muito claro, né, que o grande investimento é na primeira infância. Então, nós temos as bases biológicas, as bases sociológicas, as bases, inclusive, econômicas, de como é importante você cuidar do seu filho, da sua família, mas é um compromisso não só da sua família, mas da sua comunidade, da sua sociedade, e é um compromisso dos gestores, dos governos em todos os níveis, né, dar prioridade a essa criança para que ela possa se desenvolver adequadamente. É importante a gente também, inclusive nesse contexto, entender que desde a concepção até, né? Acho que o desejar a criança, o querer amar essa criança até mesmo antes dela ser um feto, é importante que a família, que aquele ambiente, pai, mãe, desejem essa criança e ela esteja e ela se desenvolva dentro do corpo da mãe, mas ela se desenvolva mais do que isso, ela se desenvolva dentro da família, né? Ela se sinta parte desde da sua concepção, o seu desenvolvimento dentro do corpo da mulher, que esse diálogo seja feito com o pai, com a mãe, dentro daquele núcleo familiar. Porque eu acho que assim essa criança vai se sentir muito mais acolhida, muito mais amada e vai ter uma barreira que a protege de adversidades que podem existir dentro da comunidade, dentro da sociedade. E é importante dizer que é uma responsabilidade de todos nós, compartilhada. O doutor Cláudio Soriano colocou muito bem quando disse aqui que é uma responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. É uma responsabilidade de todos nós. E é por isso que nós hoje estamos conversando sobre isso. E como mãe, que sou mãe de 3 filhos, e a gente sabe como é importante essa fase, de 0 a 6 anos. E quando o senhor passa o marca-texto em cima de 0 a 3 anos, a gente lembra um pouco de como amamentou os filhos, né? O momento de amamentar. Como é impressionante o que nos envolve enquanto mãe naquele momento. É um ato de amor, né? Um ato de amor, um ato de olhar dentro do olho, no fundo do olho, parece que você está desnudando a sua alma e a alma daquele outro ser. Então, que isso envolva também as pessoas, né? Todo esse contexto, e que isso, eu tenho certeza, e aí foi muito bem colocado, que a base biológica, sociológica e econômica está colocada para que todos nós possamos entender. Existem estudos científicos, que inclusive já foi, né, como citado pelo senhor, fruto de um prêmio, né, do Prêmio Nobel, e que as pessoas precisam, com base nisso, desenvolver e construir uma sociedade mais justa e mais adequada para o desenvolvimento das nossas crianças. E é isso, doutora Thelma, que eu quero ouvir um pouco a senhora como nutricionista e como coordenadora do CREM, porque quando as crianças têm à sua disposição a família,
um ambiente propício ao seu desenvolvimento e o poder público, enquanto Estado, preocupado com isso, né? Quais são as capacidades que nós podemos intensificar e que essa criança pode desenvolver com maiores habilidades? O que é que nós podemos esperar de uma criança que tem à sua disposição todo esse arcabouço de cuidado e o que a falta disso pode ocasionar no desenvolvimento de uma criança? É uma honra estar aqui, não é? Junto com o Cláudio e a Nelma. E para mim é sempre muito empolgante discutir a primeira infância. A primeira infância, não é, como a deputada colocava, não é realmente o momento desde a concepção, não é, até os 6 anos de idade, indo muito para a primeiríssima infância, a gente vai dizer onde estão os grandes desenvolvimentos, principalmente os desenvolvimentos cerebrais. A gente sabe, não é, que nessa época a criança tem de 700 a 1000 sinapses por segundo. Imagine o que é você motivar, não é, esse cérebro ou você desmotivar esse cérebro. Como isso é determinante nesse crescimento e desenvolvimento? E aí a gente pode começar, não é, pela gestante. Não é? Essa gestante, além de todo um lado afetivo, todo um lado emocional que ela precisa ter com a criança, ela precisa também nutrir essa criança. Ela precisa se nutrir para nutrir a criança. Então, nós sabemos, e a literatura já mostra, que o primeiro agravo que uma criança pode ter é o agravo do útero. É a desnutrição intrauterina. Como é que se dá essa desnutrição intrauterina? É aquela mãe que se alimenta muito mal. Ela se alimenta muito mal, a maioria das vezes, porque ela não tem recursos. Ou, outras vezes ainda, porque ela não tem conhecimento. Então, ela precisa comer todos os nutrientes que vão alimentar o feto. Se ela come aquém, essa criança vai nascer a termo, não é uma criança prematura, é uma criança que nasce a termo, ela vai nascer a termo com baixo peso. Esse é o primeiro grande indicador da saúde. E o doutor Cláudio, não é expert e sabe disso. Uma criança que nasce a termo, comendo 2,5 quilos, é uma criança que foi desnutrida dentro do útero. Então, essa criança provavelmente já poderá apresentar problemas ao nascer, se ela também não for logo bem alimentada, e ao longo do desenvolvimento. Ela já vai ter alguns déficits que vai determinar, não é, consequências na vida adulta. Então, essa desnutrição, ela pode acontecer no útero, por essa má nutrição de macronutrientes, de proteína, não é, de carne, de ovos, de queijo, de leite, não é, uma má nutrição pelo volume de alimentos, pouco alimento, mesmo que sejam os alimentos do dia a dia. Mesmo que sejam adequados, mas numa quantidade... Na quantidade aquém. E muito dos micronutrientes, que vão determinar muito e ajudar muito, não é, esse desenvolvimento, principalmente o ferro, principalmente o zinco que tem nas carnes, não é, principalmente, não é, o cálcio, não é, que tem no leite, no queijo, uma população muito desprovida disso, ela vai ter muita dificuldade de alimentar essa criança dentro do útero. E depois, na primeiríssima infância, não é, quando a criança nasce, e aí a gente vai ver, não é, essa mãe que não teve esse suporte, será que o Estado, será que os postos de saúde, ou será que os consultórios, não é, motivaram essa mãe a amamentar essa criança? Será que foi passado, não é, a importância do aleitamento materno? Isso evoluiu muito. Desde a época que eu era criança, que minha mãe me contava, né? Que quando ela teve os primeiros filhos, que acabava de ter o nenê, já chegava a fórmula láctea. Né? Quer dizer, aquela época não se conhecia a grande importância do aleitamento materno e era uma coisa praticamente automática, né? Dar a fórmula ou dar o leite in natura, que isso é um absurdo. Hoje já se discute, já se sabe, a literatura ela é densa em mostrar, não é, a importância do aleitamento materno. Então, todas as pessoas devem amamentar pelo menos, não é, até 6 meses, não é? E essa amamentação depois vai ser complementada, mas esses primeiros 6 meses são muito importantes
se essa criança, não é, para essa criança crescer e se desenvolver. E é importante considerar que dizer que a amamentação, o aleitamento é importante com acolhimento, porque muitas vezes você pressiona tanto aquela mulher que você tem que amamentar, e aí acaba que você gera o efeito inverso, né? Ela se sente na obrigação e não no momento de prazer, e acaba com aquela máxima de que o meu leite não é suficiente, a criança chora porque eu não tenho leite. Eu acho que exatamente, muito... não é? Então, isso parte, não é, de todos os profissionais de saúde que trabalham com a primeira infância. E vai não é, da equipe de saúde mesmo, do pediatra, do nutricionista, do psicólogo, todo mundo que está envolvendo. Eu digo muito, não é, que a gente precisa cuidar muito da mãe, porque se essa mãe ela não tiver com esse preparo, não é, ela não tiver com essa vontade, ela não tiver esse entendimento, ela vai liberar um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse, que por si só já vai determinar que ela amamente menos. Então, é aquilo que você fala, não é? Ela foi tão pressionada que por conta disso ela já vai diminuir a produção láctea de verdade, não é? Por conta desses hormônios contrários, não é, aos hormônios, não é, que liberam, que aumentam, não é, a produção láctea. E aí depois da complementação, depois de 6 meses, a criança que teve a possibilidade de ter uma alimentação exclusiva, é necessário também termos o cuidado de complementar adequadamente, né? Esse é um grande problema. Eu acho que a esse momento ele é determinante entre essa criança ter um desenvolvimento adequado ou ter os problemas da desnutrição. A desnutrição significa desde a carência de alimento como o excesso de alimento, que hoje o mundo tem andado no sentido do excesso de alimento. Pensem, o primeiro alimento que a criança ingere é o leite materno. Esse é um prazer inato do ser humano, é comer. Então, ela vai gravar essa mensagem no cérebro. E o leite materno, ele é adocicado. Então, essa necessidade do alimento doce, ele vai perfazer, não é, toda a vida do ser humano. Por isso, não é, hoje, todos os profissionais que trabalham na área, eles sabem que a gente diz, olha, vamos dar alimento doce, muito doce, não é, a partir de 2 anos de idade. O doce, muito doce, significa aquele que a gente dá o doce adicional, que a gente dá o açúcar adicional. Então, na primeira infância, não é, começando com a primeiríssima, que vai a partir dos 6 meses, que é a introdução de alimentos, a gente vai começar com alimentos doces, mas com a fruta. Eu lembro que os meus filhos aceitavam muito facilmente a maçã, a banana, a banana, né? Minha gente, banana é um alimento que toda criança adora. Não é? Por quê? Porque está muito ligado a esse prazer inato do doce. E aí as pessoas não entendem, mas está tudo muito ligado a esse primeiro momento, e esse primeiro afeto, e esse primeiro contato, não é? Da mãe com a criança, o peito e o ambiente. E aí a introdução também precisa ter o cuidado dos alimentos processados, né? Não na introdução, mas já numa fase seguinte, o alimento altamente processado, que é muito prejudicial. Esse a gente introduz depois de 2 anos de idade, quando o hábito alimentar está mais ou menos formado. Não é? A gente começa com 6 meses, hoje a já introduzir todos os alimentos, é claro que ele numa quantidade menor e numa quantidade mais machucada. Não é? Então a gente daria o franguinho já e a carninha para a criança de 6 meses, mas bem machucado. A gente daria o feijãozinho bem machucado. A ideia de dar tudo triturado, ou a ideia de sopas e de caldos, ela não é mais recomendado, não é? A gente está no outro estágio, e inclusive isso você já tem todo o compêndio de pediatria, e mesmo, não é, em todo o documento que o Ministério, não é, já passa, todo o guia alimentar para a primeira infância, já tem todos esses passos. O problema com a população mais carente é que ela não sabe ler. E às vezes o cartão da criança, que é um instrumento maravilhoso, porque ele explica quase tudo, não é? Eles não têm acesso, eles não têm conhecimento. Então isso é um fato, não é? E é uma variável que precisa ser bem, não é, elucidada, não é, pelo
poder público, pelos consultórios, não é? Pelos centros de saúde, pelos postos de saúde. E saindo um pouco do contexto do cuidado biológico, né, corporal, de alimentação, eu sei que o CREM, ele também está atento à parte da educação, né, de como educar essa criança desde os primeiros dias, né, desde dos primeiros passos. E como isso acontece? Qual a importância da educação nessa primeira fase? Ela deve vir no modo brincar, né, no modo mais lúdico possível. Como isso acontece dentro do ambiente de educação? Nós temos o cuidado, não é, de tratar essa criança como um todo e essa família como um todo. Então, essas crianças, quando chegam no CREM, elas vão para salas adequadas ao desenvolvimento infantil. A gente tem o berçário 1, quando a criança só começa a dar os primeiros passos, o berçário 2 e depois o maternal até o jardim. Toda a parte de educação infantil é voltada para crianças que vivem vulnerabilidade e que já tiveram agravos na primeira infância. Elas já não tiveram uma casa onde a mãe, com 5, 6 crianças, não pôde dar tanto carinho. Elas já sentem o não e a falta. Não tem alimento. Então, imagine que essa mãe, desde muito cedo, ela tem que dizer não à criança. Então, é uma criança que esse afeto, ele já começou a ser cerceado. Então, a gente tenta fazer isso. E a gente mostra, traz essa família e traz essa mãe para melhorar esse estímulo dessa mãe com esse filho. Porque quem tem que cuidar, quem tem que educar no primeiro momento, e na vida familiar, e na casinha, é a mãe. Então, nós trabalhamos sempre essa dupla, mãe-filho. Então, mesmo no centro, onde a gente tem pedagogo, psicólogo, assistente social, pediatra, odontopediatra, a mãe é um instrumento importante. Nada substitui, né? Nada substitui. A mãe tem que estar lá, a mãe tem que estar presente. A mãe é decisiva nesses momentos, porque nós acabamos de publicar um trabalho sobre o desenvolvimento dessas crianças no aprendizado. E nós podemos verificar através de um teste que chama teste de Denver, que ele mede o desenvolvimento infantil, que as crianças que vivem na vulnerabilidade, eles só aprendem 53% do que é ensinado. Então, eles têm um déficit de 47%. Imagine o que a gente não precisa fazer para melhorar essas futuras gerações que vêm aí. Temos que investir mesmo, temos que investir na parte pediátrica, na parte nutricional, na parte psicológica, mas nesse estímulo mãe-filho e nessa educação. Essa creche tem que ter esse entendimento, essa pré-escola tem que ter o entendimento. Primeiro ela tem que existir. No nosso caso, primeiro ela tem que existir. Exatamente. E depois ela precisa ter esse entendimento. Com certeza. E diante dessas várias dimensões, doutor Cláudio, que tem não só a criança, mas o ser humano, mas nós estamos hoje tratando da criança, eu gostaria de ouvir um pouco a Nelma, no sentido de qual é o desafio do controle social, porque a importância do controle social com relação às políticas públicas de assistência à primeira infância, seja essa política de saúde, de educação, de assistência e desenvolvimento social, o pensar em infraestrutura, pensar crianças, espaço de lazer, espaço de esporte. Qual é o desafio hoje dos conselhos de direito para atender, para monitorar, para cobrar toda a construção e a implementação na prática dessas políticas públicas tão importantes, que não são só importantes para a primeira infância, para as crianças, elas são importantes para toda a sociedade, porque a sociedade, como o Dr. Cláudio Soriano colocou, ela é construída hoje, no presente, o nosso futuro nós construímos hoje. E o construir hoje o futuro de uma nação, o futuro de um município, o futuro de um estado, é cuidar das suas crianças. Então, qual é o desafio do controle social? Qual o papel? Obrigado. Estou feliz por estar aqui, pessoas tão queridas. E me fez lembrar do meu neto Miguel. Meu neto Miguel mamou até os 4 anos, certo? Feliz,
lembrava sempre o que o doutor Cláudio me passava os videozinhos e eu passava para a mãe dele, que era uma adolescente, né? E cobrava sempre, mostrando a ela a importância da amamentação, a importância dela procurar os direitos dela no Conselho de Direito do município que ela mora. Ô, doutor Cláudio, deixa eu perguntar uma coisa assim que a gente ouve muito falar no programa da primeira infância, que do programa Criança Feliz. É um programa do governo federal que leva o aprender de cuidar para as famílias, né? Ensina a essa família a cuidar, acolher essa criança, brincar com essa criança. E eu sei que o senhor tem uma atuação muito próxima do programa e eu gostaria de saber como é que o senhor enxerga a execução desse programa na construção de dias melhores para as nossas crianças. Claro. Compreender inicialmente que nós vivemos por ciclos de vida, né? Então, o primeiro ciclo de vida é o período intrauterino, né? Então, quer dizer, a criança está lá brincando com o cordão umbilical, ela está se desenvolvendo e ela precisa de um meio muito adequado, né? E receptivo para ela. Um ponto importante é que a gente tem que compreender situações difíceis que as crianças passam. Já começa, por exemplo, a depressão da gestante. A gestante muitas vezes são adolescentes, estão passando por situações difíceis, muitas vezes com a gravidez desejada, mas não planejada, né? E, além de que, muitas vezes, e o que a Sociedade de Pediatria defende muito, a importância do cuidado desse feto, por exemplo. A gente fala muito das drogas, mas a gente se esquece o grande malefício do álcool e do fumo, né? Para o desenvolvimento intrauterino. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas achavam, por exemplo... Que é um hábito de mães de por exemplo, nós temos a mania sociais, de comemorar, né? Por exemplo, as pessoas comemoravam, iam tomar um almoço, um jantar, acompanhado de um bebida alcoólica, comemorar inclusive a gravidez da criança. Hoje a orientação é álcool zero, né? Não se pode, entendeu? O fumo é a mesma coisa. Então, o cuidado com a criança já começa desde o seu início, né? Principalmente. Outro ponto importante no desenvolvimento dessa criança é o garantir o nascimento saudável. Então a Sociedade de Pediatria fala muito do chamado primeiro minuto de ouro, que é você garantir que a criança respire dentro do primeiro minuto. Ou seja, a anoxia ainda é uma causa importante de degeneração cerebral, né? A chamada encefalopatia hipóxia isquêmica. E é uma causa evitável, quer dizer, você garantir um pré-natal bem feito, garantir que essa criança, por exemplo, 99% das crianças vão nascer bem se você tiver um ambiente adequado da sala de parto. Não precisa ter muito equipamento não, porque só 1% das crianças vão precisar ser entubadas, colocadas em ventilação mecânica. Quer dizer, você tem um mínimo de suporte a essa criança, como aquecer, aspirar, né? Se for necessário ventilar essa criança com equipamento adequado, que são coisas simples. E ao mesmo tempo, no desenvolvimento dessa criança, eu ter a garantia também do aleitamento materno dentro da primeira hora de vida. Porque hoje já se sabe o grande vínculo da primeira hora da amamentação, o momento em que o bebê e a mãe estão espertos e despertos para amamentar. Então, você garantir e é um direito, né? O aleitamento materno não é um dever, é um direito. Então, quer dizer, garantir, fora a questão dos nutrientes, a absorção melhor do ferro, a proteína adequada, mas hoje já se fala não somente de que o aleitamento materno vai melhorar em termos de diminuir risco de morte, de infecção, mas acima de tudo são os ácidos graxos poliinsaturados que vão ajudar a esse cérebro se desenvolver. E ao mesmo tempo tornar esse cérebro mais forte, o desenvolvimento da camada de mielina, dos neurônios, quer dizer, todo esse desenvolvimento cerebral que vai proteger o cérebro dessa criança, inclusive para situações de adversidades que ela possa encontrar na vida. Inclusive fortalecendo o próprio sistema imunológico. Isso. Né? E a grande preocupação nossa é que foi perguntado uma vez, né, para uma mãe de 10 filhos se ela tinha preferência por alguns dos filhos, e ela respondeu que tinha preferência pelo que estava triste até ficar feliz, pelo que estava longe até voltar a ficar perto, pela criança que estava doente até voltar, pelo pequenininho, pelo magrinho até ele começar a ficar mais forte. Então, na realidade, é o conceito de equidade. O conceito de uma sociedade feliz é uma sociedade onde você vê a equidade. E o programa Criança Feliz tem a sua origem muito
nos programas do PIN, né, que foi uma experiência exitosa, que passou vários governos lá no Rio Grande do Sul, né, capitaneado pelo Osmar Terra inicialmente, e que hoje ele faz parte do Ministério, né, Federal, mas foram experiências exitosas que aconteceram no Rio Grande do Sul e que outros estados também, né, desenvolveram experiências semelhantes. Eu lembro que Arapiraca tinha um programa de primeira infância também. Então, são programas, que é o Ágape, né? O Ágape, exatamente. E tantos outros programas no Nordeste, né, em todo o Brasil se desenvolveu, e a Rede Primeira Infância tem focado muito nessa lógica de apoiar organismos governamentais e não governamentais para que a gente possa, junto com os conselhos, junto com a sociedade civil e, acima de tudo, com os governos, as instituições governamentais e não governamentais, que a gente possa estar de braços, né, abertos e, ao mesmo tempo, das mãos unidas, para que a gente possa pensar na criança. O mundo, infelizmente, ele é adultocêntrico. Quer dizer, tudo é no foco do adulto e, na realidade, deve ser diferente. Muitas mães ficam preocupadas com o bebê pequenino, ele só ganha de peso. Esquece, por exemplo, que o mais importante é esse desenvolvimento cerebral. Tem muitas mães que acham que o seu bebê só vai se desenvolver depois de 6 meses, quando já é intraútero, né? Tem muitas mães e muitos pais que são ausentes em casa. Por exemplo, a importância do pai, a importância dos outros membros familiares, né, a família ampliada, em apoiar essa mãe, né, para cuidar melhor desse bebê. O pai não vai ajudar, não. O pai tem a obrigação de dividir equitativamente, né? É também tarefa, responsabilidade dele. Né? E, inclusive, ajudar a essa criança no seu desenvolvimento, né? A questão da parentalidade, quer dizer, a família ampliada. Então, o que a gente foca é que, em vários aspectos, nessa atenção integral à criança, ela é essencial. E aí é importante do controle social, né, para desenvolver, e aí como a Nelma faz parte de toda uma história de amor e arte, né, em defesa da criança, é mente e coração, às vezes mais coração do que mente. É mais coração envolvido do que mente, e às vezes com esse envolvimento emocional, a emoção vem à tona, né, isso é muito importante. E aí a gente coloca, Nelma, a importância do controle social na construção da política pública de Estado. Porque a política, os governantes são eleitos e escolhidos pelas pessoas para mandatos que têm prazo determinado. Mas uma política pública voltada para a primeira infância, ela precisa ser apropriada pela sociedade civil. As pessoas precisam tomar conta disso e exigir que as próximos governantes, sejam eles governadores, presidentes da República, prefeitos, deputados, vereadores, eles precisam dar continuidade àquela política. Então, por isso, para mim, assim, essa é uma das principais importâncias do controle social e do conselho. E por que quando um programa como Criança Esperança pergunta como é o conselho é atuante, o conselho apoia, por quê? Porque ele sabe que aquela política pública ela vai perpassar governos, porque ela tem o apoio da sociedade civil. Ela tem a cobrança da sociedade civil ali representada pelo Conselho. Então, é sempre importante estar trazendo a necessidade de fortalecermos os conselhos, as discussões dos conselhos, apoiamento. Outra coisa que eu acredito e trabalhei muito por isso na Assembleia Legislativa, que foi a construção do OCA, o Orçamento da Criança e do Adolescente, porque é importante que dentro de uma peça orçamentária, que é extremamente extensa, nós nos deparamos com todas as secretarias de Estado contempladas no orçamento. E ele tem muitos anexos, além de extensa, é extremamente técnica. Então, qual foi o ganho? Separar num orçamento próprio quais as ações do governo que estão sendo direcionadas para atender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, o orçamento da criança e do adolescente, que é um conceito da Unicef, que foi colocado pela Unicef, hoje ele existe como realidade no orçamento do Estado. É um anexo muito menor do que o orçamento geral e que todo o conselho da criança e do adolescente, o próprio CREM, a sociedade, as organizações não governamentais envolvidas com a primeira infância, envolvidas com
com a criança e com o adolescente, ela tem hoje um recorte e pode analisar com mais simplicidade onde e quais são as políticas públicas que serão implantadas pelo governo no próximo ano, no caso da lei orçamentária, e nos próximos 4 anos, no caso do plano plurianual. Então, garantir também que o Estado coloque orçamento para a execução dessas políticas públicas é extremamente importante. E aí eu gostaria assim, também de pensar um pouco por que ainda a primeira infância não tem a prioridade, né? O que é que cada um de vocês acha, começando pela doutora Thelma, por que a primeira infância ainda não é prioridade na execução das políticas públicas? Eu acho que o professor Cláudio, ele coloca bem, não é, que as políticas elas são sempre muito voltadas para o adulto. E a literatura também, ela evoluiu muito, não é, Cláudio, nos últimos tempos. Então, hoje, não é, se sabe exatamente, não é, uma sequela, não é, que você vai causar nessas crianças se você não tomar conta da primeira infância. Isso não se sabia há algum tempo atrás. Não é? Eu lembro que quando eu entrei no curso de nutrição, isso era no final dos anos 70, não é, o professor Nelson Chaves, ele falava de uma geração de nanicos. E ele se referia, não é, àquelas crianças que não eram amamentadas e que elas tomavam farinha neném. E eu fui ver o que era farinha neném, era farinha de mandioca. Quer dizer, as crianças não eram amamentadas, tomavam água com amido e não se desenvolviam, não é, adequadamente. Mas isso simplesmente se dizia, não é? O nordestino é pequeno, não é? Porque é da genética. E hoje a gente sabe que não. A literatura científica, ela evoluiu assustadoramente nos últimos anos. E hoje ela nos dá respaldo científico. Imagine, não é, que um prêmio Nobel de economia, não é, se debruçou na primeira infância. Não é? O professor Bakker, que é um estudioso de Londres, em 94, não é, ele mostrou todas as sequelas da desnutrição intrauterina e na primeiríssima infância, mostrando que as doenças crônicas futuras, começando pela obesidade, era uma adaptação metabólica à desnutrição. Quer dizer, eu sou tão privado de alimentos, que o meu metabolismo da hipófise adrenal, ele se adapta a pouco alimento. Quando eu começo a não ter as infecções da primeira infância, não é, doenças parasitárias, doenças infecciosas, e começo, não é, a ter um pouco mais de resistência e a comer um pouco mais, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ganhar peso. Então, nós vemos hoje, não é, que a criança, mesmo a que vive em vulnerabilidade, e muito mais, não é, as crianças dos consultórios, como elas estão ganhando peso? Quer dizer, um se adaptou à fome crônica e começou a comer mais e começou a ganhar peso. O outro, não é, a mãe, porque tem acesso a todo tipo de alimento, vai muito para a festinha de aniversário de criança, começa, não é, a dizer, olha, ele é pequenininho, mas ele já gosta, não é, porque eu não posso dar um cupcake para ele, não é, porque eu não posso dar um copo de refrigerante, não é? E eu acho que nisso nós falamos em única voz, não é? Não, mãe, não é, é preciso, não é, ter cuidado. Ter cuidado. Exatamente. E aí a gente ouve agora também o doutor Cláudio com relação a o porquê que a gente ainda não priorizou essas políticas públicas. Talvez a gente precise nos informar mais a população. Por exemplo, veja só, a Sociedade de Pediatria fez uma pesquisa bem interessante, né? Perguntou para as crianças de 4 a 10 anos o que era mais importante na vida delas, o que as tornavam felizes. Na sequência de respostas espontâneas, com maior frequência, foi estar com os avós. Né? Veja só como a importância da família ampliada e dos avós, né, no apoio à criança. Isso. Segundo, ter uma refeição em família, né? Se alimentar com a família. Ter aquele momento único que todos estamos juntos ali, compartilhando o alimento, compartilhando as alegrias. Terceiro,
Só pensar na mãe já deixa a criança super feliz. Na verdade, esses 3 primeiros foram muito próximos, né? Poderíamos dizer que os 3 primeiros foram primeiros lugares, né? Depois, brincar com os irmãos. O pai, coitado, ficou em 5º lugar, mas foi lembrado, né? Mas você vê como é importante, quer dizer, o que é que deixa a criança infeliz? Estar longe da sua família. Então, também na estatuto, Estar perto não custa muito, né, doutor Cláudio? Não nos custa o que é necessário. E a criança precisa de importa qualidade e quantidade, né? Veja, até os 8 meses a criança ela é muito vinculada à mãe. E é importante a presença do pai e dos outros familiares para fazer com que a criança perceba também que ela não faz parte do corpo da mãe, né? Que ela precisa também estar envolvida com outras pessoas. Então, quando a gente fala da epigenética, a gente fala de que o meio ambiente ele tem que ser saudável para a criança para poder ela se desenvolver. Hoje, o grande problema, como a doutora Thelma falou, é a questão do estresse tóxico. Imagina eu estar convivendo diariamente numa situação de medo, né? Quem já não viajou para um lugar que não conhecia, ou chegou numa rua escura que não conhecia, não sabia como se dirigir, é um pânico. Então imagine isso para uma criança, que ela não se sente amada, não se sente protegida. A criança ela precisa ser protegida pela sua família, pela sua comunidade, pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país. A criança é uma cidadã do mundo, ela precisa ser bem cuidada. Vários estudos foram feitos que isso não é somente no ser humano, né? Macacos bonobos que são muito afetuosos entre eles, foi observado que aqueles macaquinhos que por infelicidade perderam seus pais pelos caçadores, eles não desenvolviam a mesma capacidade de solidariedade, de estar junto com os seus, né? Eles eram mais isolados. Então aquela criança que gosta de brincar sozinha, aí até as pessoas elogiam, olha que legal, ele brinca sozinho, sabe se virar, porque ele mesmo desistiu do adulto cuidador. Então nós precisamos ter esse foco de que a criança precisa ser cuidada, a criança precisa ser amada. Todos nós precisamos de amor e de cuidado. E essa violência ela se perpetua se ela não é resolvida precocemente. Um pai que não leva seu filho para visitar o seu pai, ele está ensinando que quando ele for avô, ele não quer ser visitado, né? Uma família que permanece na violência, na criança, no adolescente, hoje já se mostra muito bem claro que na vida adulta é a violência, principalmente a violência física, em especial contra as mulheres, e a violência psicológica, na sua grande maioria, com relação aos idosos. Chamado de velho gagá é um pequeno exemplo, né, da fragilidade das relações. Então, no Hospital Geral do Estado, um caso real que acontece, muitos idosos são abandonados, né, porque estavam numa situação de um AVC, de uma doença vascular cerebral, e que sobreviveram e que as famílias abandonaram. Então, a gente tem que entender que a sociedade precisa ter como foco a família, né, a sua comunidade, e compreender que tudo que nós fazemos é um momento onde nós temos toda a nossa potencialidade genética, toda a nossa potencialidade neurobiológica, mas precisamos mais do que nunca do meio ambiente protetor, né? E aí entra toda uma rede de atenção à criança, que precisa estar interligada. Então, esse sentido de rede, as universidades, o poder público, né, o legislativo, como agora esse pacto, não é à toa que está acontecendo esse pacto. O executivo, o legislativo e o judiciário estão unidos numa rede de toda ação e junto com a sociedade, para deixar muito claro, a criança é nossa responsabilidade. A primeira infância é nossa prioridade. A mensagem mais importante que o pacto passa. É verdade. E eu acho que ainda tem um dado aí, Cláudio, que dentro do estado ou dentro do município, um fato que eu acho muito interessante é as secretarias se falarem, não é? E ter esse trabalho em conjunto para cuidar da criança. De forma articulada. De forma articulada. Quer dizer, não tem mais sentido a educação trabalhar só, não é? A saúde trabalha só, a assistência social trabalha só. Porque quando a gente desce na comunidade, que vê uma casa, a casa precisa da assistente social, porque não tem colchão para as crianças dormirem, não tem o mínimo de alimento. Então, esse serviço social precisa estar aí. Depois, essa criança precisa ir para a creche. Eu acabei de visitar algumas creches no entorno da Lagoa Mundaú e vi que tem vaga. E as crianças não estão na creche.
Então, precisa dessa conversa. A busca ativa dessa criança. Busca ativa. Né? De ir lá pegar na mão, de dizer a essa mãe, a essa família, a essa comunidade, que é importante a criança frequentar um espaço que dê a ela uma garantia de educação, de cuidado, né? E isso junto com a Secretaria de Saúde. Não é? Se esses... Não é? Essas 3 secretarias, esses 3 organismos, não é? Tiverem unidos, vai se melhorar muito essa primeira infância. E aí eu queria tocar num assunto que foi dito, a gente falou e foi uma fala unânime, da importância da mãe no cuidar da criança durante a primeira infância, que pesa nos primeiros anos. E essa mãe, essa mulher hoje, ela está envolvida por um ambiente no mercado de trabalho, em busca né, inclusive de ajudar na manutenção da própria família, ou muitas vezes ser a mantenedora única da família. Além disso, nós temos a violência que a mulher vem sofrendo, né? A mulher é vítima de violência doméstica constantemente, e é uma violência que ela é inclusive subnotificada. Se fosse possível que nós soubéssemos todos os casos de violência que acontecem dentro dos ambientes domésticos contra a mulher, eu acho que os números seriam assustadores. E o outro fato que está muito presente no dia a dia é o acúmulo das tarefas, né? A participação do homem nesse processo do cuidar. E como fica fragilizada essa mulher? O que é possível fazer, né? E no meu entendimento é importante, quando a gente fala de creche, a abertura de espaços do cuidar, né? Para que essa mulher possa desenvolver todas essas habilidades que a ela é imposta, com tranquilidade, deixando o seu filho em um ambiente adequado. Então, o que nós podemos, enquanto sociedade, enquanto poder público, fazer para apoiar essa mulher no cuidar da primeira infância? E aí eu gostaria de ouvir a doutora Thelma, o que é que podemos, enquanto poder público, além de disponibilizar esses espaços de educação infantil, incluir produtivamente? Eu acho que o CREM faz isso. Eu acho que são várias variáveis. Não é? Primeiro, mostrar a mãe a importância dela com a criança. Não é? Ela é decisiva, não é? Nesse desenvolvimento da criança. Mas como o próprio Cláudio dizia, e a gente vê muito na rotina, a maioria das mães que vivem mais em vulnerabilidade, elas são adolescentes. E aí eu pergunto, não é? Elas também precisam ter a própria vida. Porque depois, imagine, na idade adulta ou mais tarde, elas não podem olhar para trás e dizer o que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz por mim. Não é? Eu preciso ter uma identidade, eu preciso saber fazer alguma coisa. Então é muito importante capacitar essas mães também, não é? E saber dosar isso é muito complexo. Não é? Até que ponto eu preciso ficar com o filho, até que ponto eu preciso, não é, me capacitar para ter um trabalho, não é, para ter um ofício, para conseguir alguma renda, porque já o homem só também não consegue, não é, prover essa família, é preciso ser dividido, e isso ser adequado. Não é? E ainda a jornada de trabalho da casa, que essa é pesadíssima, porque algumas mães que não trabalham fora, elas trabalham muito em casa. É preciso, não é, cuidar da casa, é preciso ver a alimentação, é preciso ver o vestir das crianças, é preciso levar na escola, é preciso buscar da escola. Então, como arrumar isso? Nesse sentido, não é, as creches, os espaços de lazer, deixar com uma pessoa bem capacitada, contribuir, não é? Mas contribuir pensando em si também, não é? No desenvolvimento da mulher enquanto mulher também. É muito, muito importante. E eu acho que, nesse sentido, as pesquisas científicas elas já têm mostrado que quando a mãe trabalha fora, e ela dá o tempo que ela tem livre, é interessante, ela deixa de ter o lazer para ela e ela vai fazer o lazer com o filho. Isso já minimiza muito,
não é? Essa carinho que ela pode dar para o filho, esse estímulo. Então, o ideal é que a gente tenha creche ou espaços extremamente estruturados, que essa criança tenha carinho, tenha amor, que essa mãe venha, que essa mãe traga, que essa mãe volte, que essa mãe esteja nas reuniões, não é, de pais e mestres, e que essa mãe tenha uma identidade também, porque ela fica melhor. Ela se sente mais mulher, ela se sente profissional, ela cuida melhor Mais desse forte, filho, inclusive, ela se né? sente mais forte, ela Pra cuida enfrentar os melhor, desafios. ela cuida melhor desse filho. E aí, quando ela cuida melhor, ela tira o momento de lazer dela, que era um momento de lazer só, e ela tem esse lazer com o filho. E a literatura mostra, não é, que ela minimiza esse dano que ela causaria pela ausência, não é, dela não estar dentro de casa o tempo todo. E o Dr. Cláudio Soriano, como pediatra, deve ver que no seu consultório, Dr. Cláudio, assim, no atendimento, as mães estão mais presentes, muda isso? Existe uma mudança nesse sentido nos últimos dias, nos últimos anos? Acho que o primeiro ponto é colocar o seguinte, que cuidar de criança não é algo inerente só à mulher. Cuidar da criança é obrigação da família, né? Claro. Então, é obrigação do pai. Então, muitas vezes a gente vê, muitas vezes as próprias mulheres e os pais e os homens também, não, o cara é o provedor, o cara é o trabalhador. E a mulher não, a mulher ela fica em casa. Não, ela não fica em casa. Ela está em casa cuidando dos seus filhos, né? Cuidando da sua família. Então, a visão hoje, por exemplo, na classe média, você vê isso de uma forma muito mais equilibrada, né? Mas muitas vezes, a questão compartilhada, tudo bem, nos primeiros meses de vida, né, a presença da mãe ali, até por uma questão biológica, ela é muito mais importante. Isso. E é importante que o pai também acolha essa mãe, cuide dessa mulher para que ela se sinta também segura. O maior exemplo é que confortável. o pré-natal, né, o pai não pode ser simplesmente o motorista, o acompanhante da mãe ao consultório. Ele tem que entrar no consultório, participar da consulta. É o seu bebê que está ali, né? E uma dica que muitas vezes a gente faz é para que os pais eles acompanhem o desenvolvimento do seu bebê. Muitas vezes até o primeiro ultrassom, porque o homem ele é muito visual. Talvez às vezes ele precisa ver o bebê lá dentro da barriga para cair, batendo, o coração, né? para cair na real de que extraordinário. existe um ser ali, que é o seu filho que precisa cuidar desde cedo. E é interessante, né, a discussão da primeira infância, ao relato, né, de muitos pais dizendo que eles foram criticados porque eles reduziram um pouco a jornada de trabalho para poder ficar mais cuidar do seu filho, né? E as pessoas estranham, né? Na realidade é compromisso dos pais, das mães estarem junto com seus filhos, a obrigação é conjunta, como de toda a família. Então veja como isso é importante. E a questão, como eu falei anteriormente, da questão da violência, o grande investimento na prevenção da violência não é ter uma polícia armada só, né? Uma coisa é você conter a violência, mas a prevenção da violência, o grande efeito é na primeira infância, né? Você, desenvolvimento das habilidades sociais, das habilidades socioemocionais. Da solução de conflitos isso, por meio da diplomacia, do diálogo. Isso é um processo que deve ser exercido muito cedo, da mesma maneira que a visão, né? Se você, por exemplo, tem crianças que nascem com catarata, se você não resolver aquele problema, a criança vai ficar cega, mesmo que você resolva o problema ocular, porque o cérebro não reconhece mais aquela imagem. Então, todo esse processo é um processo de desenvolvimento, né? A gente não aprende rapidamente a falar, a gente vai aprendendo aos poucos. A gente não aprende rapidamente a andar, a gente vai aprendendo aos poucos. Começa a se firmar, depois a engatinhar, depois os primeiros passos, depois correr. Então, também é assim também a questão relacional, né? Do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, isso é importante. Então, quer dizer, é todo esse contexto que a primeira infância é o alicerce para os anos que vão vir. E esse foco, né, que felizmente é esse pacto dos poderes públicos, mas é importante que toda a sociedade compreenda que investir na primeira infância não é questão de moda, é questão de sobrevivência da própria sociedade. Hoje estamos discutindo, né, onde não adianta falar simplesmente na redução da mortalidade infantil. Eu não quero discutir mais índices negativos, eu quero discutir índices positivos, que é o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das habilidades, o desenvolvimento de uma sociedade
que se fundamenta na primeira infância. E muito mais do que combater a mortalidade infantil, é dar a essa criança a oportunidade de ter um desenvolvimento integral, né, e uma sobrevida digna. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. É verdade, porque se não houver realmente esse investimento, não é, e nós não melhorarmos, não é, essa primeira infância no sentido do aprendizado mesmo, não vamos ter uma geração que vai competir, não é, em nível de igualdade com os países desenvolvidos. Não adianta, não é? Tratar a primeira infância é determinar o futuro das nações. É extremamente grandioso. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Doutora Thelma, doutor Cláudio, a Nelma, que ficou até, que foi possível. Agradecer e dizer que é nossa responsabilidade, de nós que estamos aqui, e também de todas as pessoas que nos ouvem, da família, da comunidade, muito mais, desse conjunto de pessoas que formam essa nação, cuidar da primeira infância, cuidar com responsabilidade, para que as nossas crianças, elas não sejam só esperança, elas sejam a certeza de um futuro que nós vamos poder construir de uma maneira mais justa, mais possível, mais acolhedora, mais humana, né? Então, acho que é com isso que a gente termina. Se vocês tiverem mais alguma coisa para dizer, para a gente finalizar essa conversa aberta, fiquem à vontade para finalizar uma mensagem final. Isso é importante para que as pessoas que estão nos ouvindo agora possam, dessa nossa conversa, o que ficaria como mensagem final? Eu acho que é um desafio realmente, não é, cuidar da primeira infância, e esse cuidado, ele independe da classe social. Ele precisa ser visto nas classes, não é, mais abastadas, na classe média, e toda a sociedade, já tendo esse entendimento, pode nos ajudar muito, muito a cuidar das crianças em vulnerabilidade social. Pense que eles são tão filhos e tão netos, não é, nossos, como os nossos próprios. A Universidade de Harvard participou de uma pesquisa muito interessante, que se tinha a ideia de que da casa, roupa, né, comida e roupa lavada seria suficiente, né, para as crianças. Então aconteceu isso, né, na Romênia, né, com a queda da ditadura socialista. Eles observaram o seguinte, que encontraram, né, mais de 180 mil crianças, né, que estavam distribuídas nos vários orfanatos desse país. E o que foi que eles observaram? Muitas crianças com déficit de desenvolvimento, com déficit cognitivo, e eram crianças abandonadas. Tinham comida, tinham dormida, né, tinham roupa lavada, mas não tinham o mais importante, o afeto. E inclusive fizeram estudos, né, de tomografia cerebral, e mostrou inclusive a atrofia cerebral. Tem estudos da Jamaica que mostra também que você consegue fazer com que essas crianças desenvolvam até nutricionalmente muito melhor se você, além do alimento, você dá o afeto, né? O afeto é o grande nutriente para o cérebro, né? E isso são as grandes pesquisas das grandes universidades que colocam isso claramente. E uma coisa muito recente foi perguntada para mães de crianças com menos de 3 anos o que era mais importante para o seu filho. E muitas falavam, levar no pediatra, que eu acho que é importante, né? Cuidar do seu crescimento. Mas somente 12% responderam de uma forma espontânea, que é dar afeto, carinho. Então precisamos lembrar que todos nós precisamos de afeto, e as crianças mais ainda, porque o afeto é o adubo, né? É aquilo que vai ajudar a essa pequena, né, plantinha crescer bastante e se transformar numa árvore muito grande e frutífera. É isso aí, eu agradeço e queria dizer a todos, inclusive a doutora Thelma, o doutor Cláudio Soriano, que eu lembro e cantava uma música para os meus meninos, que é de Arnaldo Antunes, que era cantada por Adriana Calcanhoto. Ela dizia que todo mundo teve infância e todo mundo foi criança. E eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora, que façam uma reflexão, que todo mundo foi criança. Eu já fui criança, Maomé foi criança, Jesus Cristo foi criança.
Então, todos nós já fomos crianças e nós sabemos, lá no fundo, lá no fundo da nossa alma, no nosso coração, o quanto a nossa infância foi importante para a pessoa que nós somos hoje. Então, que nós possamos, conjuntamente, sociedade, família, poder público, de uma maneira conjunta, dar a oportunidade a todas as nossas crianças, a todas as crianças que estão nas casas, nas ruas, nos espaços de educação, dar oportunidade para que elas possam crescer com saúde, com educação e com condição digna de viver uma infância feliz. Eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, porque nós acabamos hoje aqui, no Conversa Aberta, de dedicar, além de carinho, amor, afeto, uma coisa muito importante na vida de todos nós, tempo à primeira infância. E eu finalizaria dando as mãos e pedindo que nós possamos continuar dedicando o tempo da nossa vida para a primeira infância. Muito obrigada. Eu quero também agradecer a presença da Nelma aqui nessa conversa aberta, porque a participação dela enquanto controle social, enquanto pessoa que viveu no seu dia a dia, na sua vida, as dificuldades de incluir uma criança em todas essas políticas públicas e dar a essa criança a condição de oportunidade de uma vida melhor. Ela precisou sair, não participou até o final, mas eu agradeço demais porque é uma guerreira por Alagoas, mas principalmente uma guerreira na defesa dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes.